Pare tudo agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir não é apenas uma curiosidade bíblica, nem uma metáfora religiosa comum. É um relato tão profundo, tão estranho e tão perturbador que durante séculos teólogos, estudiosos e até cientistas tentaram entender e nunca chegaram a uma conclusão definitiva. Existe um trecho nas Escrituras que fala sobre um homem que foi levado a um lugar que quase ninguém ousa mencionar. Um lugar além do que vemos, além do que tocamos, além do que conseguimos explicar. Ele foi arrebatado ao chamado terceiro céu. Ouviu coisas que não podem ser repetidas. Viu algo que nenhuma linguagem humana consegue descrever. E o mais inquietante de tudo é que esse homem não estava contando uma parábola. Ele afirmou que isso realmente aconteceu. E se isso for verdade, então talvez o céu que a maioria das pessoas imagina nem seja o céu verdadeiro. Talvez exista algo muito maior, muito mais profundo e muito mais real do que fomos ensinados a acreditar. Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre foi visto como algo distante e inalcançável. Um lugar acima de nós, invisível, sagrado, envolto em mistério. Civilizações antigas, de diferentes partes do mundo, olhavam para o alto e sentiam a mesma coisa: reverência e medo. Mas nas Escrituras, o céu não é descrito como um único lugar simples. Ele é apresentado como algo estruturado, organizado, dividido. A própria Bíblia fala de céus no plural, e isso muda tudo. Porque se existem vários céus, então surge uma pergunta inevitável: onde exatamente estamos olhando quando falamos de céu? O primeiro céu é o mais fácil de entender, é o céu físico. A atmosfera, as nuvens, o espaço visível onde estão o sol, a lua e as estrelas. É o céu que os nossos olhos alcançam. O segundo céu já não é físico. Ele não pode ser observado diretamente. É descrito como o domínio espiritual, um ambiente invisível, onde existem seres espirituais e conflitos que não percebemos com os sentidos humanos. É nesse nível que as Escrituras descrevem batalhas espirituais acontecendo fora da nossa percepção. Mas o terceiro céu é completamente diferente de tudo isso. Ele é descrito como o lugar da presença direta de Deus. Não simbólica, não representativa. Direta, absoluta. E é exatamente para esse lugar que um homem afirma ter sido levado. Esse homem é Paulo, um dos personagens mais importantes do cristianismo. Um homem extremamente racional, profundamente instruído nas escrituras judaicas. Alguém que, antes de se converter, perseguia cristãos. Paulo não era ingênuo, nem místico exagerado. Ele era lógico, firme, consciente do peso das palavras. E ainda assim, ele escreve algo que deixa qualquer leitor desconfortável. Em um trecho registrado na Bíblia, mais especificamente em 2 Coríntios, Paulo afirma conhecer um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz que isso aconteceu há cerca de 14 anos e, em seguida, faz uma declaração perturbadora. Ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo, apenas Deus sabia. Isso não soa como um sonho comum, não soa como uma simples visão. Isso soa como uma experiência tão intensa que quebrou completamente a percepção normal da realidade. A consciência dele foi levada a um ponto onde corpo e mente já não faziam mais sentido como conhecemos. E então vem a parte mais inquietante de todo o relato. Paulo diz que esse homem ouviu palavras inefáveis, palavras que não podem ser repetidas, palavras que não é permitido ao ser humano pronunciar. Isso levanta uma questão assustadora. Existe conhecimento que não pode ser compartilhado. Existe algo tão profundo, tão absoluto, que simplesmente não pode ser traduzido para a linguagem humana sem perder sua essência. Se o terceiro céu é o lugar da presença direta de Deus, então ele não está limitado pelo tempo, pelo espaço ou pelas leis físicas do universo. Isso explicaria por que Paulo não sabia se estava no corpo. Talvez o corpo simplesmente não faça sentido naquele lugar. Alguns estudiosos acreditam que o terceiro céu exista fora do espaço-tempo, em uma dimensão onde passado, presente e futuro coexistem.
Outros defendem que ele seja o estado final da criação, onde não existe corrupção, dor ou morte. Um lugar onde a realidade não está quebrada. Outro detalhe curioso é que Paulo evita falar diretamente de si mesmo. Ele diz: conheço um homem. Por que humildade? Medo de não ser acreditado? Ou talvez medo do impacto que esse relato poderia causar? Talvez ele soubesse que, se dissesse tudo o que viu, as pessoas simplesmente não entenderiam. Ou pior, entenderiam de forma errada. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Paulo foi o único a ter esse tipo de experiência? Ao longo da história, surgem relatos incrivelmente parecidos. Pessoas de épocas diferentes, culturas diferentes e crenças diferentes descrevem experiências onde afirmam ter sido levadas a um lugar de luz intensa, paz absoluta e uma sensação profunda de pertencimento. Algumas falam de camadas do céu, outras falam de níveis. Muitas dizem que, ao voltar, a vida na Terra passou a parecer vazia, incompleta, pequena. Coincidência? Ou será que essas pessoas tocaram, ainda que por um instante, algo parecido com o terceiro céu? E se o terceiro céu não for apenas um lugar reservado para depois da morte? E se ele existir agora, paralelo à nossa realidade? Alguns físicos modernos já admitem a possibilidade de múltiplas dimensões coexistindo com o nosso universo. Curiosamente, a Bíblia falava de múltiplos céus, milhares de anos antes da ciência moderna sequer cogitar essa ideia. Talvez o terceiro céu seja o centro da realidade, o ponto de origem de tudo o que existe. O lugar onde a criação ainda está intacta, onde nada se perdeu. Talvez Paulo tenha visto o destino final da humanidade, um estado de existência onde tudo faz sentido, onde o caos não existe, onde o medo desaparece. E talvez seja por isso que esse relato é tão raramente discutido, porque ele muda tudo. Se o terceiro céu é real, então a morte não é o fim. O sofrimento não é definitivo e a vida possui um propósito muito maior do que imaginamos. Talvez o simples fato de você estar ouvindo isso agora não seja coincidência. Talvez seja um convite para olhar para a existência de uma forma completamente diferente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você percebeu que esse assunto não é comum. Não é apenas curiosidade. Existe um tipo específico de mistério que não informa apenas, ele desperta. Ele mexe com algo profundo, quase como se tocasse uma lembrança antiga, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. E agora, para compreender o verdadeiro significado do terceiro céu, nós precisamos ir ainda mais fundo, porque o relato de Paulo não é um caso isolado na história da humanidade. A grande pergunta que poucos têm coragem de fazer é a seguinte: e se o terceiro céu não for apenas um lugar, mas um estado de existência? Talvez o erro moderno seja imaginar o céu como um espaço físico parecido com a Terra, só que perfeito. Mas nas Escrituras, o céu não funciona segundo as regras da matéria. No terceiro céu, não há decadência, não há desgaste, não há envelhecimento e, principalmente, não há tempo da forma como nós conhecemos. Isso explicaria algo essencial no relato de Paulo: o fato de ele não saber se estava no corpo ou fora dele. Talvez, naquele ambiente, o conceito de corpo simplesmente não se aplique. A mente humana, moldada para interpretar espaço, forma e duração, entra em colapso diante de uma realidade onde essas categorias não existem. Ao longo dos séculos, pessoas completamente diferentes, sem qualquer contato entre si, relataram experiências assustadoramente semelhantes. Na Idade Média, por exemplo, surgiram descrições detalhadas de céus organizados em níveis, cada um mais próximo da presença divina. Um dos relatos mais conhecidos vem de Dante Alighieri, que em sua obra A Divina Comédia descreve uma jornada por diferentes esferas espirituais, até chegar a um ponto onde a linguagem falha, onde as palavras já não conseguem explicar o que é visto. Dante afirma que há um limite para a compreensão humana e que, a partir desse limite, só resta contemplação. Não descrição, não explicação. Apenas silêncio diante do absoluto. Agora observe a conexão.
Paulo diz que ouviu palavras que não podiam ser repetidas. Dante diz que viu algo que não podia ser descrito. Dois homens separados por séculos, culturas e contextos completamente diferentes, chegando à mesma conclusão. Existe um nível da realidade que ultrapassa a capacidade da linguagem humana. Talvez o terceiro céu seja real demais para caber em palavras. Talvez qualquer tentativa de descrevê-lo seja inevitavelmente uma distorção. E não são apenas textos religiosos que apontam nessa direção. Em tempos modernos, milhares de pessoas relatam experiências de quase morte com padrões surpreendentemente consistentes. Elas falam da sensação de sair do corpo, de atravessar um limite, de entrar em um ambiente de luz intensa, de experimentar uma paz absoluta e, acima de tudo, de sentir que estavam em casa. Quase todas dizem a mesma coisa. É impossível explicar completamente o que viram. E quase todas voltam transformadas. Perdem o medo da morte, perdem o apego excessivo ao material e passam a enxergar a vida como algo transitório, passageiro, preparatório. Exatamente como Paulo passou a enxergar depois de sua experiência. Talvez o terceiro céu seja isso, um vislumbre da realidade final, um breve acesso ao estado definitivo da existência. Isso nos leva a um ponto delicado e profundo. E se o terceiro céu não for acessível a todos automaticamente? As Escrituras sugerem níveis de proximidade com Deus, níveis de consciência e níveis de transformação. Não como privilégio, mas como preparo. Talvez a mente humana comum não suporte essa experiência sem ser profundamente transformada. Talvez seja por isso que Paulo menciona ter recebido um espinho na carne depois de sua experiência, algo que o mantinha humilde, ancorado à realidade humana, consciente de seus limites, como se o acesso ao terceiro céu tivesse um custo, como se ninguém pudesse tocar esse nível da realidade sem voltar diferente. Agora pense nisso com calma. E se o terceiro céu for o verdadeiro lar da humanidade? E se a vida na Terra for apenas uma etapa, um intervalo, um processo de formação? Isso explicaria uma sensação que quase todo ser humano carrega em silêncio. A impressão de que algo aqui nunca parece completo. De que mesmo nos melhores momentos existe uma falta difícil de nomear. Talvez essa falta não seja um defeito, talvez seja uma memória distante, não consciente, mas real. Uma lembrança de um estado de existência onde tudo fazia sentido. E então surge a pergunta final, a mais incômoda de todas. Por que esse assunto quase não é falado? Talvez porque ele muda tudo. Se o terceiro céu é real, então a morte não é o fim. O sofrimento não é definitivo. O caos não é eterno. E a vida possui um propósito muito maior do que simplesmente sobreviver. Isso tira o medo, tira o desespero e tira o controle. Talvez Paulo tenha visto algo tão grandioso que passou o resto da vida tentando preparar as pessoas para isso, mesmo sabendo que jamais conseguiria explicar completamente. Talvez o terceiro céu não seja algo que se entende com a mente, mas algo que se reconhece com a existência inteira. E talvez o simples fato de você ter ficado até aqui, ouvindo tudo isso, não seja coincidência. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. Se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. E aproveita, porque tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, conectado diretamente com esse tema, que vai expandir ainda mais a sua visão. Obrigado por ficar até o final. A gente se vê no próximo vídeo.